Graça e paz, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para desfrutar de uma porção da palavra de Deus. Quanto mais dessa palavra é injetada em você, quanto mais você ouve dessa palavra, quanto mais você lê esta palavra, mais desta palavra é gerada em seu interior, em sua vida. E você passa então a ter o quê? Um bom depósito da palavra de Deus, e você passa a ser guiado por meio desta palavra. Em Tessalonicenses fala: o mesmo Deus, capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Não é verdade? Santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós sabemos da história da primeira família criada. A palavra fala lá em capítulo de 1 Coríntios, deixa eu ler para vocês, 15:45 fala assim, 15:45 fala assim para nós. 15:45, pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, pois o último Adão é espírito que dá vida. O último Adão é espírito que dá vida. Adão e Eva, quando eles foram criados, Deus então fez um jardim e colocou eles ali naquele jardim e deu uma palavra para eles, deu um conselho para eles, dizendo: de todas as árvores que se encontram no jardim, vocês podem comer livremente, sem nenhuma restrição. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia que dela comeres, certamente vos abrirão os olhos, vocês se tornarão conhecedor do bem e do mal. Houve um episódio onde Eva estava sozinha, eu estou aqui parafraseando, talvez Adão estava ali cuidando de uma ovelha que tinha acabado de nascer, ou colhendo de algum fruto, ou até mesmo pescando para fazer uma muqueca, não é verdade, que a gente gosta muito aqui no Espírito Santo, muqueca capixaba. Outros dizem que a muqueca mais gostosa é a muqueca baiana, porém, eu ainda estou preferindo a muqueca baiana, porque eu já fui muitas vezes na Bahia e comi a muqueca baiana e achei maravilhosa. Mas isso também não desqualifica a muqueca capixaba, que também é muito boa, por sinal. Porém, talvez Adão estava ali, na verdade, pescando um peixe para fazer uma muqueca, para que ele e sua esposa viessem almoçar ou jantar. Porém, ela estava sozinha. Pelo fato dela estar sozinha, ocorreu o episódio onde a serpente, mais sagaz de que todos os animais que existia, ela veio e começou a conversar com Eva, começou a ter um diálogo com Eva, levando Eva, então, a desobedecer a ordem de Deus, desobedecer o que Deus tinha falado para eles. Ela, então, foi e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela percebeu que era boa. Então, ela ofereceu para o seu marido. O seu marido, então, veio e também comeu desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, os seus olhos foram abertos e eles passaram a saber o que era o bem e o que era o mal. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus então veio ao jardim e ali teve ali um diálogo com eles e foi tratando tanto com Adão, com Eva e com a serpente. Para cada um deles, Deus foi e colocou uma condição. Adão agora ia ser lavrador, não é verdade? Ia ter que tirar o seu alimento do suor, do seu corpo, da terra,
Eva teria dores de partos e a serpente então ia rastejar pela terra. Então Deus coloca querubins para guardar o jardim, para que Adão e Eva, após tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, não voltasse ao jardim, porque eles estavam então agora contaminados, eles precisavam ser redimidos. Deus fez o quê? Deus talvez tenha matado um cordeiro e tenha feito o quê? Da pele desse cordeiro roupa para Adão e para Eva, para vestir, porque eles então agora perceberam que estavam nus, mas eles, antes mesmo de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham um corpo, eles tinham uma alma e eles tinham uma mente. Eles tinham mente, vontade e emoção. Corpo, alma e espírito. Foi o quê? A mente de Eva que levou ela, entendeu? A tocar, a pensar no diálogo que estava tendo com a serpente, e a sua vontade levou ela a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles antes tinham o quê? Espírito, alma e corpo. O espírito de Eva, o espírito tanto de Eva e de Adão, eles eram unidos, estavam juntos. Deus estava somente aguardando eles comerem da árvore da vida, porque aqui naquele jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida. E para que serve uma árvore da vida? Para dar vida. Todos nós cremos, que estudamos a Bíblia, que esta árvore é a mesma árvore que se encontra lá em João capítulo 15, que fala assim, olha só, 15, que fala assim, capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quem é a videira? A árvore da vida que estava no jardim era uma videira. E quem plantou essa árvore no jardim? Deus, que é o quê? O agricultor. Deus plantou esta árvore e Deus aguardava que eles viessem comer da árvore da vida, para que eles viessem receber a vida de Deus em seu espírito, em sua alma, porque antes deles pecar, tanto o espírito como a alma estavam unidos, estavam mesclados, estavam ligados. Após tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, houve-se uma separação. O espírito, que é o depósito para receber Deus, ficou ali, e a alma então passou a ter uma vida totalmente independente, uma vida, na verdade, que se fazia o que ela queria. A alma agora tinha uma vida própria. Mas nosso Deus, sendo bondoso para conosco, ele enviou o último Adão. Esse último Adão é Jesus Cristo, que passou ali pela cruz, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ao ressuscitar, ele, como Espírito que dá vida, ele entrou para dentro do nosso espírito. Para quê? Para inundar o nosso espírito, para que a partir do nosso espírito ele viesse então alcançar a nossa alma. Como está escrito lá em 1 Pedro, versículo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Hoje, quando um crente aceita Jesus, ele recebe Jesus em seu espírito. Ele recebe Jesus em seu espírito. E a partir do espírito do homem, que foi recebido por Deus, que é mesclado com o Espírito de Deus, como está lá em Coríntios, vou ler também para não ficar nas minhas palavras,
versículo de número 6, que fala assim, ó. Versículo de número 6, 17, fala assim. 1 Coríntios 6, 17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. É como se fosse o café e o leite. Quando você coloca café no leite ou leite no café, os dois se unem. Ao se unir, não tem mais como separar um do outro. Não tem mais como tirar um do outro. Então Deus, ele veio para nós como Salvador, e ao aceitá-lo como nosso Salvador, ele entra para dentro do nosso espírito, e a partir daí ele quer ganhar o que? Toda a nossa alma, porque a nossa alma ela é constituída de 3 partes, como nós lemos: mente, vontade e emoção. E Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 19, fala assim para nós. 6:9 diz assim. 6:9 diz assim: quanto a vós outros, todavia, os amados, estamos persuadidos das coisas que são as melhores e pertencem à salvação, ainda que falamos desta maneira. Ele queria que nós viéssemos desfrutar das coisas, não é verdade, que viesse ser realidade para nós. E Hebreus também fala para que nós venhamos lançar a âncora da nossa alma ao Santo dos Santos. Santo dos Santos tipifica o nosso espírito. Então, quando nós estamos mesclados com Deus, unidos com Deus, ele começa a trabalhar em nossa alma. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui é o último estágio do crente. É o último estágio que nós teremos, aonde Deus vai salvar toda a nossa alma. Deus vai salvar toda a nossa mente. Hoje nós pensamos em muitas coisas. Pensamos no nosso trabalho, pensamos na nossa família, pensamos nos nossos amigos, pensamos em diversas coisas. Porém, não que venha a ser errado você pensar na sua família ou pensar em algumas coisas, mas a sua mente precisa estar voltada para Cristo. Ela tem que estar saturada de Cristo, encharcada com Cristo. Nós também temos uma vontade, e a nossa vontade, se deixar, ela inclina para o quê? Para a carne. Ela inclina para o mundo, para as coisas que o mundo tem a nos oferecer. Mas Deus deseja que nós venhamos ter uma vontade totalmente para Ele, que a nossa vontade venha a ser de servi-lo, que a nossa vontade venha a ser de apacentar a igreja de Deus, que a nossa vontade venha a ser de fazer missões, que a nossa vontade venha a ser de buscar a sua face constantemente, que a nossa vontade venha a ser uma vontade diretamente para Ele, vontade e emoção. Muitas vezes nós usamos a nossa emoção para um jogo de futebol ou para ao ouvirmos uma música ou a irmos em uma festa ou a uma celebração que está sendo realizado. Não que isso venha a estar errado, porém a Bíblia é bem clara para nós. Podemos sim ver um futebol, desfrutar de um futebol, não é verdade? Gostar de uma boa música, ir a algum evento, se alegrar, porém a nossa emoção tem que ser uma emoção
totalmente para Deus. Pensar nas coisas do lado alto, fazeis a vontade de Deus, assim na terra como no céu, e a nossa emoção tem que ser uma emoção diretamente para glorificar, exaltar o nome de Deus, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque assim como nós somos tripartido, tendo corpo, alma e espírito, não é verdade? Assim também Deus. Deus é triuno, Deus é tripartido, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um na sua função. São três, mas ao mesmo tempo é um. Esse mistério não se explica. Esse mistério da Trindade de Deus só deve ser desfrutada. Você não vê, na verdade, a energia passar. Você não está vendo ali a energia passando pelo fio, mas quando você acende, toca no botão e acende a luz, você desfruta da luz. A Trindade é a mesma coisa. Nós não devemos tentar explicar ou tentar entender a Trindade em sua essência, porque para nós seria muito difícil, mas devemos desfrutar da Trindade de Deus. Porém, obtendo o fim da vossa fé, tua alma já foi saturada. Ela que estava desligada, como eu falei lá no princípio de Adão e de Eva, ela começa a retornar, a se unir ao Espírito. A sua vontade começa a voltar e a se unir ao Espírito. A sua mente começa a voltar e a se unir ao Espírito. E a partir do Espírito, cheio do Espírito de Deus, você começa então a permitir que ocorra uma transformação na sua alma. Comece a ocorrer uma transformação diária na sua mente, começa a ocorrer uma transformação diária na sua vontade, na sua emoção. Tudo que nós comemos ontem ainda não fez todo o processo de metabolismo, ainda está no processo, ainda vai se tornar nossas células, ainda vai se tornar nossas vitaminas, ainda vai se tornar o nosso cálcio, ainda vai se tornar aquilo que o nosso corpo precisa. Então, a salvação da alma é um processo, é dia após dia, é constantemente por meio de você levar a sua mente a Deus, fazer a vontade de Deus, ter as suas emoções totalmente voltada para Deus. Então ocorre o quê? Essa transformação da sua alma. Aí ocorre o fim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora nós temos o corpo. Todos nós sabemos que Deus fez o espírito do homem e colocou dentro dele. Está lá em Zacarias. Vou ler para vocês aqui Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e que fundou a terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Em algumas versões você pode até encontrar o Espírito de Deus com letra maiúscula, né? E o Espírito do homem com letra minúscula. Quando você encontrar o Espírito em letra minúscula, é porque é o Espírito do homem, mas quando você encontrar com letra maiúscula, é porque é o Espírito de Deus. Amém? Então, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, ainda tem a questão do nosso corpo. Vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios, se eu não me engano,
1 Coríntios, capítulo de número 15, 53. Eu acho que é bem isso por aí mesmo. 53, 15, 53. 1 Coríntios, 15, 53. Olha o que diz aqui, porque é necessário que este corpo corruptível, nós temos um corpo corruptível, nosso corpo, ele o tempo todo se inclina para o pecado, se inclina para o mundo, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se reviste da imortabilidade. Nós sabemos que no último estágio, esse nosso corpo, depois de toda a nossa alma ser transformada, trabalhada por Deus, na verdade, se unir novamente ao Espírito Homem, sendo cheia do Espírito de Deus, aí vem a questão do nosso corpo, que será o quê? A volta do Senhor. Quando ele voltar, esse corpo corrupto que nós temos será revestido de quê? Incorruptibilidade. Este corpo mortal, porque todos nós viemos do pó e para o pó voltaremos, se revestirá de imortabilidade. Nós sabemos que aqueles que são do Senhor, eles não morrem, eles dormem, porque tragada foi a morte pela vitória. Nós que somos do Senhor, somos pessoas que um dia teremos, não é verdade? Teremos um corpo de glória, um corpo ressurreto. Esse corpo que nos traz tanta dificuldade, tantas enfermidades. Na verdade, eu, por exemplo, tenho 9 cirurgias no joelho, eu tenho problema renal. Quando o Senhor voltar, eu já não terei mais esse problema, porque este corpo corrupto será revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortabilidade. Então, querido, esta é a palavra que eu queria desfrutar com você, que eu queria deixar com você, para que você viesse desfrutar, não é verdade? Desfrutar dessa porção, permitindo com que o Senhor venha ganhar toda a sua alma. Quando você aceitou Jesus, ele já entrou para o teu espírito, como eu já falei aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O teu espírito agora está unido ao Senhor. Agora você está no processo de obter a salvação da vossa fé, a salvação da vossa alma, salvar a sua mente, a sua vontade e a sua emoção. Quando isto estiver pronto, o Senhor virá buscar a sua igreja. Quando ele vier buscar a sua igreja, não é verdade? Nós teremos um corpo de glória, teremos um corpo totalmente novo, teremos um corpo que não venha ter nenhum tipo de comunhão com aquilo que é carnal, com aquilo que é incorruptível. Nós teremos um corpo totalmente renovado. Nós teremos um corpo, aliás, melhor falando, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Nós deixaremos esse corpo corrupto para trás e teremos um corpo, então, revestido de incorruptibilidade. E o corpo mortal, que é o nosso corpo, viemos do pó, para o pó voltaremos, se revestirá da imortabilidade. Isso ocorrerá na volta do Senhor. Amém? Esta é a palavra que eu queria deixar para você. Mas eu ainda quero ler Jó 33, que fala assim, versículo 4. O Espírito de Deus... Aqui está em maiúsculo, tá vendo? O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Deus te fez com um espírito, com uma alma e com um corpo. O teu espírito é como se fosse um castelo blindado. Quando você aceita Jesus,
ele entra para dentro do teu espírito humano. E a partir dali, ele começa a trabalhar na sua alma, que é formada de mente, vontade e emoção. Paulo, lá em Coríntios, ele cita um versículo que eu gosto muito, não vou abrir aqui agora. Quando vós orareis assim. Orareis tanto com o espírito, mas também com a sua alma, com a sua mente. Você precisa pensar. Uma pessoa que não pensa, ela vegeta. Uma pessoa que não pensa, ela não existe praticamente. Então nós devemos orar com o nosso espírito, mesclado com o Espírito de Deus, e com a nossa mente, com a nossa alma. Esta é a palavra que eu queria deixar para vocês. Lá na frente nós vamos tratar de um assunto muito rico, que se trata do reino dos céus e do reino de Deus. Nós vamos tratar de um assunto aonde temos, na verdade, o reino de Deus, na verdade, nos céus, e o reino de Deus na terra. Vamos abrir algumas porções da palavra, versículos da palavra, para que você venha entender, entendeu? Para que você venha entender a eternidade passada e a eternidade futura, novo céu e nova terra, o milênio, o reino dos céus, não é verdade? Toda a questão envolvendo o reino, tanto o reino na terra como o reino nos céus, nós abriremos para você. Por isso eu te peço, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de divulgar este canal, dá um like neste canal. Este canal tem me ajudado muito, porque eu estou sendo fortalecido, eu tenho estudado a palavra, tenho ganhado muito com esta palavra. Porém, é necessário que você divulgue também, para que esta palavra venha chegar a outras pessoas. Caso você tenha alguma dúvida ou algo para acrescentar, você pode também fazer o seu comentário, você também pode colocar ali a sua opinião referente a este assunto. Então, fique com Deus, um grande abraço e não se esqueça, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia! Quando Deus salvar a sua alma, a sua mente, sua vontade, sua emoção, então ocorrerá o fim. Talvez alguns já dormiram, já passaram para o Senhor, mas também vão desfrutar do grande privilégio de ser ressuscitado, para receber um corpo incorruptível, para receber um corpo de glória e reinar para sempre com nosso Senhor na sua nova Jerusalém. Jesus é o Senhor. Fique com Deus. Meu nome é Oséias Rodrigues de Almeida. Amém?